Bom dia, vamos começar então nossa aula aí. Resolução da atividade, atividade 2. E é uma resolução, é uma atividade que era simples, porque no geral é uma atividade só sobre fatorial. Então é mais como operar esses fatoriais e aí as questões aí vão começando de forma bem simples, que é com um exemplo numérico, e depois a gente vai para um exemplo algébrico, né, que é quando ocorre a maior dificuldade aí na resolução de atividades. Então, na atividade 1, temos vários exemplos lá de fatoração, de fatorial, e eu selecionei esses quatro aqui, que eu acho que são os mais interessantes e que vão abordar, se souber resolver esses aqui, você vai conseguir resolver qualquer um daqueles outros lá. Então, a ideia é, quando eu quero somar fatoriais, ou somar ou multiplicar, né, ou subtrair, que são as operações que tenho aqui. Mas quando eu quero somar fatorial, eu tenho que resolver o primeiro fatorial, resolvo o segundo fatorial, e aí sim eu somo os dois. Então, o primeiro exemplo aqui nós temos 2 fatorial mais 3 fatorial. Então, isso aqui é a mesma coisa aqui. 2 vezes 1 mais 3 vezes 2 vezes 1. Então, ó, resolvo o primeiro fatorial, resolvo o segundo fatorial e depois somo os dois. Esse aqui vai dar 2 vezes 1 é 2, mais 3 vezes 2 vezes 1, 6. Então, 2 fatorial mais 3 fatorial é igual a 8. Bem tranquilo aí, não tem muita dificuldade nessa primeira parte, não. Mesma coisa quando eu vou subtrair. 3 fatorial menos 2 fatorial. Eu desenvolvo o fatorial, então vai ficar 3 vezes 2 vezes 1, menos 2 vezes 1. Então, isso aqui vai ser 6 menos 2. 6 menos 2 vai dar 4. Então, 3 fatorial menos 2 fatorial é igual a 4. Na J aí nós já temos 0 fatorial vezes 5 fatorial. Então, 0 fatorial é definição lá de fatorial. 0 fatorial vai ser sempre 1. Então, resolvo o primeiro vezes o 5 fatorial. Então, 5 fatorial é o quê? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, isso aqui vai ser igual a 1 vezes o 5 fatorial. 5 fatorial dá 5 vezes 4 dá 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. E a última questão aqui, questão J, mesma ideia. Eu vou pegar o 4 fatorial, então é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, vezes o 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Então, isso aqui vai ser igual 4 fatorial dá 24, né? 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2. 24 vezes 2, 48. Então, primeira questão aí era bem simples, a resolução. Tem outras letras lá, né, outros itens, mas a ideia é essa, eu resolvo um fatorial, resolvo outro fatorial, se tiver que somar eu somo, se tiver que subtrair eu subtraio, se tiver que multiplicar eu multiplico. Não tem muita dificuldade nessa não. Questão 2, então, já na questão 2, nós vamos ter o seguinte. Questão 2 ele já pede para simplificar as expressões. Aí nós vamos resolver algumas dessas expressões aqui. Vamos simplificar ali essas expressões. Então a primeira expressão que ele dá é 8 fatorial sobre 9 fatorial. 8 fatorial sobre 9 fatorial. Aqui é muito simples também. A gente já fez isso aqui lá na aula passada. O que a gente faz? A gente olha para o maior fatorial e desenvolve ele até ele chegar no menor fatorial.
Então, isso aqui vai ficar 8 fatorial dividido por 9 vezes 8 fatorial. Chegou no fatorial igual, posso dividir os dois, é o mesmo número. Então, 8 fatorial dividido por 8 fatorial dá 1. E aqui embaixo só sobrou quem? O 9 vezes 1, né? 9 vezes 1, 9. Então, 8 fatorial sobre 9 fatorial é 1 sobre 9. Na B aqui, ó. Mesma ideia, ó. 15 fatorial dividido por 13 fatorial. Pega o maior, resolve ele, desenvolve ele até chegar no menor. Esse aqui vai ficar 15 vezes 14 vezes 13 fatorial, dividido por 13 fatorial. Então, esse 13 fatorial simplifica com 13 fatorial. Sobra 15 vezes 14. 15 vezes 10 dá 150. 150 mais 60, 210. Então, 15 fatorial dividido por 13 fatorial dá 210. Então, bem simples aí. Resolver AD quando eu tenho uma multiplicação, né, e uma divisão juntos. Vou resolver todas as questões não, porque elas são muito parecidas, só vai mudar os números. Então vou resolver um tipo de cada para ficar mais simples. Então letra D aí. D de doido. 6 fatorial dividido por 5 fatorial, 2 fatorial. Aqui ó, nós temos um maior em cima e dois fatoriais menores embaixo. Eu posso desenvolver esse maior até chegar no maior de baixo, ou até chegar no menor de baixo. A ideia é você eliminar um número mais alto, né? Então, desenvolve isso aqui até chegar no 5 fatorial. Porque até chegar no 2 fatorial, aqui ainda vai dar muita multiplicação. Então, isso aqui vai ficar, ó, 6 vezes 5 fatorial. E embaixo fica 5 fatorial vezes 2 fatorial. Isso aqui, ó, posso simplificar. Porque é uma divisão e em cima é multiplicação. Então, posso simplificar. Sobrou quem? O 6 dividido pelo 2 fatorial. 2 fatorial é 2. 6 dividido por 2, 3. Beleza? Então é bem simples isso aqui também. Não tem muita dificuldade não. Questão F. A gente finalizar aqui. 2 fatorial é 2 vezes 4 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 4 fatorial. Então aqui, ó, 4 fatorial com 4 fatorial posso simplificar. Aqui vai sobrar o quê? O 2, sobra o 2 em cima, né? Embaixo vai ficar. Só um minutinho. Bom dia, Caleb. Vou continuar Bom aqui dia, resolvendo professor. a atividade 2 aqui, tá? Tá Então bom. aqui eu eliminei o 4 fatorial com 4 fatorial. E aí sobra aqui em cima o 2 e embaixo o 4, o outro 4 fatorial, né? Esse 4 fatorial tem que desenvolver. Então isso aqui vai ficar 2 dividido por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Agora eu posso simplificar esse 2 com esse 2. E aqui vai dar 1 dividido por 4 vezes 3, 12. 12 vezes 1, 12. Então 1 sobre 12 avos. Então, questão 2 também bem simples. Era bem de simplificação aí de divisões fatoriais. Então não tem muita dificuldade nela não. Questão 3. Na questão 3 já é uma questão que tem tanto a parte algébrica quanto a parte... Tem parte algébrica, mas para achar aí
os valores aí de x, né? Então é uma questão que ela é definição de fatorial. Então, se a gente entende a definição de fatorial, consegue resolver ela aí tranquilamente. Então, vou resolver também só algumas, que elas são bem parecidas. A questão aí da 3, nós temos n fatorial sobre n menos 1 fatorial. Então aqui é só definição. A ideia é a mesma. Professor, Oi. a câmera tá muito pro lado. Só vira ela mais um pouco pra esquerda. Coloca teu celular assim, ó. Que tu vai conseguir ver o quadro todo. No lugar dele tá assim, vira ele de lado. Aí, agora deu. Deu, né? Então, beleza. Então aqui a ideia é o que? Eu vou desenvolver esse meu n fatorial aqui, ó, até chegar nesse n menos 1. Lembrando que a definição de fatorial, a gente sai de um n até esse n e multiplicando pelos antecessores a ele, né? Ou seja, pelos n menos a ele, até chegar vezes 1. Então a ideia aqui é a mesma. Eu tenho um n, o número antes de n é o n menos 1. Então eu vou multiplicar n vezes n menos 1. O número antes de n menos 1, n menos 2. E assim vai até esse último valor aqui, C1. Então, desenvolvendo isso aqui, vai ficar o próprio n, que é o primeiro número, vezes n menos 1 fatorial. Já que o de baixo é n menos 1 fatorial. Então, a gente desenvolve o maior até chegar no fatorial do menor. Tudo isso dividido por n menos 1 fatorial. Agora, n menos 1 fatorial com n menos 1 fatorial, simplifica, né? Divide os dois, dá 1. N vezes 1, n. Então, aqui bem tranquilo. Essa B é a mesma coisa da A, só que na B aí nós temos x fatorial dividido por x menos 2 fatorial. Vou fazer ela aqui, mas é a mesma ideia. X fatorial dividido por x menos 2 fatorial. A ideia aqui é a Professor, mesma. Oi, pode falar. vira a câmera um pouco pro lado que o senhor tá, por Vira favor. seu celular desse para ficar assim, ó, paisagem. No lugar de celular tá assim, coloca ele paisagem, Aham, tá bom. Tá. que aí vai aparecer a tela toda. Então aqui a ideia é a mesma. Vou desenvolver esse x fatorial até chegar em x menos 2 fatorial. Então o número antes do x é o x menos 1. Então aqui é x vezes x menos 1. E antes do x menos 1, x menos 2. Então x menos 2 fatorial. Tudo isso dividido por x menos 2 fatorial. Então esse x menos 2 fatorial divido por esse outro x menos 2 fatorial. Aqui é só fazer a distributiva, né? Então, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1 menos x. Então, chega nesse resultado aí, x ao quadrado menos x. Ou, se quiser deixar dessa forma aqui, também não tem problema, x vezes x menos 1. Então, é bem simples aí. A D, vou fazer a D aqui agora. Ah, tá. Tem aquele... Vou fazer a C porque a C não é menos 1, é x mais 1, né? Então faço a C, depois faço a D, a E e a F. É a mesma ideia aí, você vai desenvolver aí um dos dois ali até chegar em N. E na outra lá, na E, você vai desenvolver até chegar em x menos 1 ou x mais 1. X menos 1, né? Você pode desenvolver x mais 2 até chegar a x mais 1 e o x em x menos 1. Pronto, desenvolveu esses dois aí, você elimina e fica com o que sobra. Então é bem simples. Agora eu vou fazer a C, porque a C é x mais 1.
Então, na C, o que a gente precisa perceber aqui é quem é o maior. A ideia é sempre essa. Eu primeiro percebo quem é o meu maior fatorial, para poder desenvolver ele até chegar no menor fatorial. Então pensa, ó, aqui eu tenho n fatorial. E aqui eu tenho n mais 1 fatorial. Então qual é o número? Se eu tiver, por exemplo, se eu tivesse 7, qual é o número maior? 7 ou 7 mais 1? O número maior seria 7 mais 1, né? Que daria 8. Então aqui a ideia é a mesma. Então n mais 1 é sempre o sucessor. E n menos 1, o antecessor. Então se esse aqui é o sucessor, ele é maior do que esse. Então vou desenvolver esse até chegar nesse. Então o primeiro número é n mais 1. O próximo é n menos 1, não é? Então, ó, n mais 1 menos 1 vai dar só n. Entenderam isso? Ó? N mais 1. Se eu quero um antecessor a esse, eu diminuo 1. Então, 1 menos 1 cancela, né? Dá 0. Sobra só quem? N. Então, isso aqui vai, Pro- paro aqui no fatorial. Pode falar. Professor, se no caso esse n mais 1 fosse n mais 2. Aí, ó, a mesma ideia, ó. N mais 2 menos 1 dá quanto? 2 menos 1 dá 1, né? Então, o próximo, o antecessor a ele é n mais 1. Agora, se eu quiser o próximo, o antecessor a esse aqui, seria n mais 1 menos 1. Eu sempre vou tirando 1, entende? Então, o próximo Ah, vai ser o sim, quê? Aqui dá 0, né? Dá sim. n. Se eu quero o antecessor a esse aqui, é n menos 1. Aí esse aqui já vai direto, né? O antecessor a esse. Então, é n menos 1, que é n menos 2, né? E assim vai. Ah, tá. Porque eu pensei que mudava o sinal. Não, ele vai. É porque aqui você tem que entender o seguinte: esse mais um e menos um ele me dá a ideia de sucessão ou antecessão. Um antecessor, sucessor, antecessor. Se eu estou somando, ele está indo para frente, né? Está aumentando o valor do meu número. Se eu estou subtraindo, ele está diminuindo. Quando eu vou resolver o fatorial, a ideia é o quê? Não é sempre eu multiplicar pelo antecessor até chegar em 1? Então, vou Sim. sempre tirar um número daqui, ó. Pode ser 5, se eu tiver isso aqui, ó, 5n mais 3. Qual é o antecessor a esse? É o 5n mais 3 menos 1, não é? Sim. Então, isso aqui seria 5n mais 3 menos 1. Então, o antecessor a 5n mais 3 é esse aqui, ó. 3 menos 1, 2. Então, é 5n mais 2. E assim Ah, vai. tá. Então, perceba que essa primeira parte não muda, tá vendo? Só vai mudar o quê? Uhum. A segunda parte aqui, ó. Depois isso aqui, quando chegar no 5n, vai ser o quê? 5n menos 1, 5n menos 2 e assim vai. Beleza? Entendi. Então a gente sempre Beleza. multiplica pelo antecessor. Ok. Então, desenvolvendo esse aqui, a gente já desenvolveu até o menor, que é n fatorial. Agora é só eu simplificar, né? N fatorial com n fatorial. Sobra quem? N mais 1. Então essa aí é a nossa resposta aí da questão 3. Questão 4. Questão 4 também era muito tranquila. Então, na questão 4, nosso tempo já está acabando. Vou resolver essa 4 aqui, depois eu gravo uma videoaulazinha e mando a resposta das 5 para vocês. Questão 4 era determinar o valor de x. E aí ele falava de modo que o x, aí ele dava aqui, x fatorial igual a 1. O b, x fatorial igual a 24. O c, x fatorial igual a 720. E o d, x fatorial igual a x. Então a ideia aqui é você pensar o seguinte: qual o número fatorial que vai dar 1?
Nesse caso aqui, nós temos duas alternativas, né? Nós temos a definição, que é 0 fatorial. Peraí, deixa eu pegar um outro canetão aqui. Vou fazer com esse aqui mesmo. Nós temos a definição, que é 0 fatorial. Então, 0 fatorial dá sempre 1. Então, esse x pode ser tanto 0 como o próprio 1. 1 fatorial também é 1. Beleza? Então, aqui era só para saber definição. Então, definição de fatorial. Se eu tenho 0 fatorial, é sempre 1. Se eu tenho 1 fatorial, também vai dar 1. Então, a resposta para esse x aqui, x pode ser 1 ou 0. Nesse caso aqui, ó, para dar 24, o fatorial vai ser um único valor, né? Então, qual é o valor de x aqui? Qual o valor de x para que o fatorial desse x seja 24? Aqui seria 4, né? 4 fatorial vai dar 24. Então, x aqui seria 4. Nesse caso aqui, x vai ser 5 ou 6? 5 dá 126 fatorial. Então, x aqui vai ser 6. 6 fatorial, 720. E aí, pessoal, só lembrando no fatorial. Se eu tenho 6 fatorial, isso aqui é o que? É 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. 720 vezes 1, 720. Então, 6 fatorial vai dar 720. E aqui a ideia aqui é o seguinte: qual o número fatorial que é igual a ele mesmo? Então, se eu substituísse, por exemplo, esse x aqui, ó, por 7. 7 fatorial é igual a 7? Não, vai ser um número maior do que 720. Então, o 4 fatorial é igual a 4? Também não, né? 4 fatorial a gente já viu que é 24. Então, a ideia aqui é essa: eu pensar em qual número fatorial que é igual a ele mesmo. Nesse caso aqui, o número fatorial que é igual a ele mesmo, nós temos o 1, que 1 fatorial é 1, e tem o 2 também, né? 2 fatorial é quanto? É 2, que é 2 vezes 1, que é 2. Então, esse valor de x aqui pode ser tanto o 1 como o 2. Então, são valores que o fatorial dele é ele mesmo. Beleza? Então, por conta do tempo, eu vou parar aqui. E aí faltou aqui só resolver essa equaçãozinha aqui de fatorial. Mas essa equação eu vou resolver ela aqui e mando o vídeo para vocês. Resolvo ela e mando o vídeo. Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida em relação a essas atividades? Sim ou não? Não. Então, tranquilo. Eu vou disponibilizar lá a chamada, vou mandar lá no grupo, vocês respondam a chamada. Nossa aula agora é segundo D de doido, sexta-feira. Então, sexta-feira a gente já vai ter uma aula aí sobre permutação simples, tá? Então, sexta-feira a gente vai aprender sobre permutação simples, fazer algumas atividades, tirar algumas dúvidas, e aí semana que vem a gente faz mais atividades sobre permutação. Tranquilo? Tá Tranquilo. bom. Então, obrigado, meninos. Bom dia para vocês e até sexta. Bom dia, professor. Até sexta. Até. Bom dia. Vamos resolver então a questão 5 aqui. A questão 5 é bem simples. Na questão 5 nós temos n mais 1 fatorial sobre n menos 1 fatorial, que é igual a 12. Então a ideia aqui é muito simples, pessoal, bem semelhante às outras. A gente só quer saber o valor de n, mas isso aqui, esse n mais 1 fatorial, eu posso desenvolver ele até chegar no n menos 1 fatorial. E o nosso problema aqui é eliminar esses fatoriais. Então, eliminou o fatorial, eu consigo fazer uma equação normal.
Então, isso aqui vai ficar n mais 1 vezes n vezes n menos 1 fatorial, dividido por n menos 1 fatorial. Isso aqui é igual a 12. Então, aqui agora eu posso simplificar ó, n menos 1 fatorial com n menos 1 fatorial. E aí sobra quem? N mais 1 vezes n. Então, desenvolvendo isso aqui, n vai fazer aqui a distributiva, né? N vezes n, 1 vezes n. N vezes n, n ao quadrado. Mais 1 vezes n, n. Isso aqui é igual a 12. Agora isso aqui virou o quê? Uma equação de segundo grau, né? Vou fazer do lado de cá. Aquilo ali virou uma equaçãozinha de segundo grau. Então vai ficar, ó, n ao quadrado mais n. Agora o que está aqui positivo vem para cá negativo. Isso aqui igual a zero. Lá de lá não ficou nada. Aqui é só resolver por Bhaskara, some produto, por que quiser. Beleza? Resolver por Bhaskara aqui que é o mais simples. Aí. Então é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então o delta aqui vai ser b é 1. Então 1 ao quadrado menos 4 vezes 1, que é o a. E o c que é menos 12. Então o delta aqui vai ser 1 ao quadrado é 1. Menos com menos mais. 4 vezes 12, 48. Então o delta é 49. Então resolvendo agora, Bhaskara. X igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes o a. Então x aqui vai ser o quê? Menos o b, que é 1, mais ou menos a raiz de 49, que é a raiz de delta dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então x aqui vai ser igual a menos 1, mais ou menos 7, que é a raiz de 49, dividido por 2. Aqui agora a gente só tem que achar o quê? X'. Então daqui vai sair x', que é a parte positiva. Então menos 1 mais 7, dividido por 2. Menos 1 mais 7, 6. 6 dividido por 2, 3. E o x duas linhas. Que é menos 1, menos 7, dividido por 2. Menos 1 com menos 7, menos 8, dividido por 2, menos 4. E aí, beleza, apareceu então duas respostas aí pra gente, né? 3 e menos 4. Qual que a gente vai usar, pessoal? Fatorial, a gente vai sempre usar a parte positiva. A gente não tem fatorial negativo. Porque o produto de um fatorial, ele sempre vai parar em 1. Então, se ele vai parar em 1, a parte negativa dele não vai aparecer, entende? Então, a gente vai pegar sempre a parte positiva. Então, a resposta aqui para essa questão aí seria o 3. Esse fatorial aqui seria o 3, beleza? Então, a verdade, né? A resposta verdade aí, ou solução da questão 5 vai ser o 3. Bom dia, Ana Julie. Bom dia, professor. Eu já estava finalizando aqui a última questão aí da atividade. Eu vou disponibilizar esse vídeo lá no Google Sala de Aula. Se tiver alguma dificuldade, é só entrar em contato. E aí, sexta-feira, que é a nossa aula dupla, nós vamos ter uma aula sobre permutação simples, tá? Então, a resolução dessa atividade já foi feita aqui hoje. A gente resolveu aí no começo da aula. Como já tinha passado do horário, eu dispensei os meninos e só finalizei essa última questão aí. Mas aí, se tiver alguma dúvida, eu vou postar lá no Google Sala de Aula. Se tiver alguma dúvida depois, só me procurar aí que a gente tira essa dúvida. Beleza?
Beleza, Tá, até mais. até mais. Então, finaliza aqui nossa aula com a resolução dessa atividade e até a próxima aula.